Então, vamos recomeçar, tá? Eu vou voltar lá onde a gente estava falando sobre desvio padrão e variância, tá? Então, a variância a gente viu, e o que eu disse que o complicador é quando o conjunto de dados é relativamente grande, tá? Por isso que a gente tem calculadoras, Excel, etc. Tá? Depois eu vou abrir um Excelzinho ali e eu vou mostrar para vocês a função que calcula desvio padrão e variância, tá ok? E o desvio padrão ele é muito barbado. Uma vez calculada a variância, através dessa fórmula que a gente viu, o desvio padrão basta apenas colocar tudo dentro de uma raiz. E ao invés de ser S ao quadrado, a gente tem o S, que é o desvio padrão. Tá bom? Então, um exemplinho aqui. Conjunto de dados a seguir ilustra o número de paradas semanais de manutenção de uma máquina. Calcule média, amplitude, variância e desvio padrão. Barbada isso aqui, né? Deixa eu só pegar um Excel aqui, só para mostrar para quem não está tão familiarizado com Excel as funções, tá? Os trabalhos, grande parte deles eu vou colocar no Excel, tá? E aí, como eu coloquei lá no vídeo, eu sugiro vocês fazerem grupos. Quem conhece mais Excel, quem conhece menos. Então, média. Então, escreve média. Às vezes a gente escreve só média e ele não dá a média, ele dá a mediana. Esse conjunto de dados aqui é igual àquele que está no exemplo, tá? Então, a média desse conjunto de dados, 4,8. O que mais que ele está pedindo mesmo? Deixa eu ver lá. Média, amplitude, variância e desvio padrão, tá? Média. Amplitude. Como é que a gente faz amplitude? Maior menos o menor. Tá, mas e como é que eu acho o maior? A gente vai, nesse conjunto de dados que ele é pequeno, seria uma barbada, mas tem uma função chamada máximo. Máximo, abre parênteses, seleciono o meu intervalo de dados, fecha parênteses, ele me dá um número maior. E como é que eu vou achar um número menor, se eu tiver um intervalo de dados relativamente grande? Mínimo. Perdão, escreve mínimo, abre parênteses, e fecha parênteses. Está aqui o mínimo. Então, a amplitude vai ser igual ao máximo menos o mínimo. Então, no nosso caso aqui, amplitude 6. Ele pede também desvio padrão e variância. Variância. Desvio padrão igual, a função é desvipad. Tá? Desvipad, abre parênteses, seleciona esse conjunto, fecha parênteses. Está aqui o desvio padrão. E a variância? Variância é o desvio padrão ao quadrado. E aqui está ela. Certo, pessoal? Então, retomando aqui aquele slide, alguém quer falar alguma coisa? Eu trabalho na área da qualidade, a minha ideia no início do semestre era tentar fazer a prova de proficiência. Como vai funcionar isso? Márcio, tu me manda um e-mail, por favor? Manda sim, professor, fica tranquilo. Obrigado. Vamos seguir então aqui, tá? Então, para esse conjunto de dados, barbadinha, né? A gente tem calculado, ok? Modelos probabilísticos. E quando a gente fala de modelos probabilísticos, a gente tem várias opções, tá? Modelo Q quadrado, modelo normal, N modelos. O que a gente vai trabalhar aqui, que é o mais conhecido e mais difundido de todos, é o modelo normal, tabela normal. Por quê? Porque a tabela normal não tem esse nome por acaso. O modelo normal não tem esse nome por acaso. Os dados normalmente seguem um modelo normal, tá? Se a gente tiver um conjunto de dados suficientemente grande, ele tende à normalidade, tá?
E aí, isso torna os cálculos bem mais fáceis para a gente. Tá? Uma distribuição normal, qualquer distribuição normal, a gente consegue caracterizar ela só tendo a média e o desvio padrão do conjunto de dados. Aquele conjunto de dados, se eu tiver a média e o desvio padrão, desde que os dados sigam uma distribuição normal, e em grande parte das vezes, na maioria das vezes eles seguem, eu consigo fazer uma caracterização completa daquele conjunto de dados. Isso quer dizer o quê? Também, né? Diferentes médias e diferentes desvios padrões originam curvas diferentes. E aqui tem um exemplo para isso, tá? Média, e aqui foi colocado o range, mas aqui a gente pode considerar quem tem o maior range, aqui a maior amplitude, maior desvio padrão, uma variabilidade maior, né? 3 conjuntos de dados, A, B e C. Imaginem que esses conjuntos de dados são oriundos de um processo industrial. De novo, qualquer tipo de processo industrial. Isso aqui pode ser o tempo de cura em horas de um concreto dentro de uma viga. Qualquer coisa, tá, pessoal? Então, tudo que a gente está vendo nessa aula vai se aplicar a qualquer tipo de indústria, não só da engenharia de produção, tá? Ou serviços, indústria e serviços também. Tá? Então, um conjunto de dados de 3 processos distintos. Processo A com média 14, processo B com média 26 e média 14. Assim como diferentes variabilidades. De B para A, o que muda? Muda a média. Então, o formato da minha curva é o mesmo, porém ela está deslocada para cá porque a média é diferente. E de A para C, que possuem a mesma média, o que muda? Muda a variabilidade, o processo C tem uma variabilidade bem maior do que o processo A. E de B para C muda os dois. Tá? Então, esse exemplinho bobinho, digamos assim, né, é para exemplificar o que está querendo dizer essa frase. Diferentes médias e diferentes padrões originam curvas normais distintas. Aqui está um exemplinho. Tá? E, pessoal, quando eu falei lá no início da nossa aula, primeira aula, eu disse que a gente vai trabalhar sempre com, não sei se eu cheguei a comentar isso, mas nós vamos trabalhar no nível de CEP, de controle estatístico de processos, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Mas por que a gente vai trabalhar no nível de CEP? Porque se eu trabalhar nível de CEP, ele considera sempre mais ou menos 3 desvios padrões. Aqui tem um exemplo de uma distribuição normal, com desvio padrão de 0,2. O CEP, ele começa a contar a partir de mais ou menos 3 desvios padrões. Por quê? Porque numa distribuição normal, o meu intervalo entre mais 3 desvios padrões e menos 3 desvios padrões, ele compreende 99,73% dos dados. Tá bom, pessoal? Então, esses 99,73% dos dados já é, já é um número bastante aceitável. Evidente que a gente evoluindo, a gente chega em padrões como o do Seis Sigma, que é 99,99998% dos dados. Como eu falei para vocês no início, o nosso curso, ele é um curso, a intenção dele, né, quando eu falo curso, entendo disciplina, a intenção da nossa disciplina é apresentar conceitos básicos para vocês, tá? Porque, de novo, como eu falei para vocês no início, uma das minhas áreas de atuação é consultoria e a gente vê muito aí, eu quero um curso de Green Belt, eu quero um curso de Black Belt. Mas o cara da tua empresa, ele sabe calcular uma média? Ele sabe, então o cara quer pular do nada, que seria um desvio padrão ou até menos, um processo totalmente instável, para o perfeito, sem ter conceitos básicos, tá, pessoal? Então, o que eu falei para vocês, a nossa disciplina, ela vai apresentar conceitos básicos, porém, esses conceitos básicos, eles são válidos em qualquer ferramenta mais elaborada que a gente tiver, tá ok? Então, a gente vai trabalhar sempre com 3 desvios, por quê? Porque os dados que compreendem essa curva aqui
de média 28,4 ou qualquer outra curva normal, com mais ou menos 3 desvios, eles vão ser responsáveis por vão estar compreendidos em 99,73%. O que significa isso? Significa que alguns dados escaparam aqui e alguns outros dados escaparam aqui. Isso não vai ser um problema para a gente nessa disciplina, tá? Então, aqui uma curva. Média 28,4, desvio 0,2, ou seja, 28,6, 28,8, 29, 28,2, 28, 27,8, tá? Então, pessoal, a gente vai estar sempre interessado, quando a gente for trabalhar com distribuição normal e curva normal, na área embaixo dessa curva normal, tá? E aí vem aquele ponto, tá, mas como é que eu calculo a área de uma curva, né? Vocês vão ver nos exemplos, isso vai ficar mais claro, tá, professor? Mas por que eu estou interessado na área embaixo da curva? Porque a área embaixo da curva vai me representar, ela vai me converter um percentual de produtos, né? Eu quero saber, qual é a quantidade de produto que está compreendido aqui em A, porque eu tenho um cliente que ele não quer, a minha especificação vai até aqui, mas eu tenho um cliente específico que ele me paga muito mais caro do que os outros, que ele quer receber só até aqui. Então, eu quero saber isso. Às vezes, em processos, a gente precisa saber esses valores, né? Então, como é que eu calculo a área embaixo de uma curva ou parte de uma curva? Através de uma integral bonita como essa. Pena que nós não estamos ao vivo, cara a cara. Não vou aqui parar a apresentação e pedir para vocês colocarem no vídeo, porque a gente precisa seguir o barco, né? Mas sempre que se apresenta uma integral desse tipo, as caras de vocês são bem engraçadas, né? Digamos assim. Mas eu falei para vocês também na primeira aula que o engenheiro ele tem uma tendência a ser vagabundo, né? Que os professores de cálculo não nos ouçam. Mas, cara, a gente não vai ficar perdendo tempo calculando integral. A gente tem que, sim, como engenheiro, saber calcular uma integral, etc, etc, etc. Mas lá na prática, no dia a dia, lá na minha indústria, no meu serviço, na minha empresa, no que quer que seja, eu não vou parar, puxar uma caneta e um bloco e calcular isso aqui. Tá maluco, né? Por isso, então, que os modelos normais, para a gente não ter que calcular essa integral aqui do capeta, do demônio, os modelos normais, eles possuem algo que a gente chama de padronização, tá? O modelo normal, ele pode ser utilizado, um modelo normal padronizado. O que isso quer dizer? O modelo normal padronizado, ele permite a gente definir a área embaixo de qualquer curva, sem calcular essa integral aqui. Qualquer curva normal, se a gente padronizar a curva normal, a gente não vai precisar calcular aquela integral. A gente vai simplesmente utilizar uma tabela, tá? Então, como há um número infinito de distribuições normais, para cada média de desvio padrão tem uma curva. Isso que a gente já viu, né? E como é que a gente padroniza uma curva normal? Através da variável z, que a variável z, ela é também chamada de variável normal padronizada. Ela indica o número de desvios padrão a contar a partir da média. E então, uma vez calculado o z, a gente consegue, com a média e com o z, a área embaixo de qualquer curva. Como assim, professor? Nós já vamos ver um exemplinho aqui, tá? Então, z, variável padronizada, e nos permite descobrir valores de uma distribuição normal padronizada. Então, o cálculo do z faz a transformação de valores reais em valores codificados aqui, e esse codificados entenda-se padronizado, tá? E o cálculo do z, ele é simples. Ele é o ponto do nosso interesse, que é o ponto x. Isso aqui, pessoal, é bom que vocês prestem bem atenção, tá? Depois a gente vai ver no exemplo. O ponto de nosso interesse é o ponto x, menos a média, dividido
por um desvio padrão. Uma vez calculada essa variável z, a gente consulta uma tabela normal e consegue descobrir a curva embaixo desse intervalo aqui, do ponto de interesse até a média. Como assim, professor? Da seguinte maneira. O que a variável reduzida ela faz? Ela faz uma curva qualquer, que aqui tem valores 100, 102, 104, 106, se transformar numa curva menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. É isso que o z faz. Tá, pessoal? O z, ele transforma toda e qualquer curva normal numa curva menos 3 desvios até mais 3 desvios, com média igual a zero. E agora, pessoal, vem o pulo do gato. A área embaixo da curva normal padronizada, a área embaixo dessa curva aqui, uma vez que eu padronizo ela, ela é sempre igual a 1. Então, a área do menos infinito até o mais infinito da curva normal padronizada, ela vai ser igual a 1. Tá? Isso é muito importante. Muito importante. Então, o z, eu posso calcular o z em qualquer ponto dessa curva aqui. E aí eu entro na tabela, a tabela ela vai sempre me dar a área do menos infinito até o ponto que eu calculei. Tá? Então, a tabela ela tem dados de menos 4, menos 5 até mais 5, mais 6, que vão representar 99,9999% da curva. Tá? A gente já vai dar uma olhadinha na tabela. Mas o que vocês têm que saber é que o z transforma toda e qualquer curva normal numa curva menos 3 desvios até mais 3 desvios. E, principalmente, pessoal, que a área embaixo de toda a curva ela é sempre igual a 1. A área total de uma curva de distribuição normal é sempre igual a 1. Tá? E aí, com isso, a gente vai poder descrever aqui, ó, a área total é sempre igual a 1. Tá, mas se eu quiser, e se o meu z foi 0, foi aqui, não foi mais 3, menos 3 mais 3 desvios, foi aqui, quanto é que é? 0,84. Isso a tabela também vai nos dar. A gente já vai ver como aqui, um exemplo, tá? Como é que eu uso a tabela? Vocês têm lá no Moodle, isso aqui é a tabela escaneada. Se vocês quiserem abrir lá no Moodle, eu coloquei uma tabela de distribuição normal, tá? Imagino que todos viram. Se alguém não achou lá no Moodle, entra aí com o áudio e me interrompe, tá? Mas essa tabela está lá no Moodle. É a mesma tabela que tem aqui. Ela é uma tabela que tem valores de z. E o z, ele pode assumir valores negativos, que é o que a gente viu aqui. O z, então, ele vai de menos 3 até mais 3. Esse é o intervalo de valores que a variável normal reduzida pode assumir. Tá, pessoal? Então, ele vai de menos 3 até mais 3. Então, a tabela aqui começa em 0, ela tem números negativos. De fato, ela começa em menos 3. Tá? Então, como é que essa tabela funciona? Só um minutinho, pessoal. Tem um probleminha pessoal aqui, mas já resolvi. Então, como é que essa tabela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. A gente calcula o z, a variável reduzida, depois lá nos exemplos, vocês vão ver melhor, tá? Se o meu z deu igual a 1, a minha distribuição de menos infinito até o z igual a 1 vai ser 0,8413. Como assim, professor? Igual a 1 está aqui, ó, 1,00. 1,00. Então, eu entro aqui 1,000,08413. Beleza? Entenderam? Não se preocupe. Ah, mas de onde é que saiu o 1? Nós já vamos ver. É um exemplo hipotético para o uso da tabela, tá? Então, aqui o que eu estou explicando é como usar a tabela. 1,00. E um outro exemplo hipotético, 1,16, de uma outra curva, vai me dar 0,870. Como assim? 1,16
16. 1,1 e 6. Isso mais isso dá 1,16, certo? Então, 1,16 eu entro nessa linha e nessa coluna aqui. E tenho os valores. Com isso, fazendo isso, eu não preciso calcular essa integral aqui, que é quase uma ofensa para a gente, tá? Então, é muito mais fácil a gente calcular o ponto de interesse e ver a área do menos infinito até o ponto de interesse. Então, aqui, pessoal, fique bem claro. Esse 0,887 ou 0,8413 é a área do menos infinito, aqui do menos infinito, até o ponto que a gente calculou. Um que é 1 ponto alguma coisa e 1,16, que seria mais ou menos até aqui. Tá? Dúvidas na utilização da tabela? Eu acho que agora, partindo para alguns exemplos, a gente consegue ver melhor aqui como utilizar a tabela. Agora que nos exemplos vão clarear. Então, esse exemplo aqui, resistência de uma peça é uma característica de qualidade importante. Sabe-se que essa resistência segue um modelo normal, com média 40 e desvio padrão igual a 2. A especificação estabelece que a resistência tem que ser maior que 35. Qual o percentual de peças produzidas que não atendem à especificação? Vamos lá, então. Vamos ver como a gente faz isso. Tá? Nós temos que transformar essa curva aqui na curva normal padronizada. O que o problema está dizendo é o seguinte, ó. Esse problema está dizendo o seguinte, que eu tenho peças que eu produzo, a minha média é 40, o meu desvio padrão é igual a 2. E eu tenho, com média 40 e desvio padrão, 2, essa curva aqui. Só que ele me diz também que as peças que tiverem uma resistência menor que 35 não são boas. É o que ele disse aqui, ó. A resistência deve ser maior que 35. O que isso quer dizer? Se menor de 35, não me serve. Não é algo bom para o meu processo. Tá? Então, como é que eu vou saber isso? Eu preciso saber a área embaixo desse pequeno trecho de curva aqui. A área embaixo da curva toda, a gente sabe que é 1. Tá? E a área embaixo desse pequeno trecho aqui, quanto vai ser? Para saber isso, a gente calcula o Z, ou calcula a integral desse cara aqui, ou a gente calcula o Z. Como é que eu calculo o Z? O ponto de interesse, o meu ponto de interesse aqui vai ser 35. Por que vai ser 35? Porque qualquer coisa acima de 35 já está bom para mim. Foi o que ele disse lá no problema. A resistência tem que ser no mínimo 35, mas ele não especificou o máximo. Se ele tivesse especificado o máximo, ia ter uma outra área aqui. Tá? Então, como é que a gente calcula o Z? O meu X, que é o meu ponto de interesse, menos a média, dividido pelo desvio padrão. A média desvio o problema me deu, o meu ponto de interesse é 35. Então, a questão aqui, para a gente, é mais no interpretar o que o problema está querendo me dizer, o que esse problema aqui está querendo me dizer, e transformar ele nessa variável reduzida, do que basicamente calcular. Os cálculos são muito simples. Tá? Por isso que eu chamo tanto atenção em alguns pontos. Tá? Então, pessoal, a minha variável reduzida deu menos 2,5. Vamos entrar lá na tabela. Agora eu vou lá buscar a tabela para entrar com vocês e a gente vê como que o 2,5, o menos 2,5. Estão vendo a tabela aí, né? 2,5 aqui é 50, vamos ver. Isso, deu 2,5 redondo. Todos devem estar vendo a tabela, certo? 2,5 está aqui, 2,50 redondo. Cuidado que no negativo, esse eixo aqui de cima, ó, estão vendo aqui a cruzinha do meu mouse aqui, esse eixo de cima, ele está invertido. No lado negativo, ele começa do 9 e vai até o 0, e no lado positivo, ele começa no 0 e vai até o 009.
Cuidado aqui, tá? Então, menos 2,5 menos 2,50. 0,0062, tá? Então, se vocês estiverem com a apresentação aberta em outra janela, podem lá olhar que o número tá 0,0062. Vamos voltar para cá. Aqui, ó. 0,0062 ou 0,62%, tá? Então, voltando para o nosso problema, variável reduzida menos 2,5 significa uma observação desviada 2,5 desvios da média, abaixo da média. Variável reduzida, muito útil, tá? Dados são considerados atípicos quando z é maior que 3 ou menor que 3. Por que atípicos quando z é menor que 3 ou maior que 3? Vou mostrar para vocês. Porque, ó, menor que menos 3 está aqui, ó. Começa a ficar um número muito pequeno. É isso que eu falo para vocês. Abaixo de 3 desvios, que seria o 3 negativo, começa a ficar um número muito pequeno, 0,0013, que por coincidência é aquele 99,73 que a gente trabalha. Não por coincidência, evidente, né? Então, abaixo de menos 3, o número é muito pequeno. Ou acima do mais 3, já é um número muito grande. Alguém chamou aí? Eu só pedi para confirmar o e-mail, professor, depois, aí, quando puder. Tem no primeiro vídeo lá, tá? Dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo que eu coloquei na aula 1, tá ok? Tem o primeiro vídeo lá, tem 2 e-mails lá, tá, Márcio? Tá, beleza. Então, recapitulando aqui, pessoal, acima de menos 3 dá um valor muito pequeno, e abaixo de menos 3 um valor muito pequeno, e acima de mais 3 um valor muito grande, ó, praticamente igual a 1. Ó, esse valor ele vai tendendo a 1. Ele nunca chega em 1, por quê? Porque o 1 é do menos infinito ao mais infinito. E a tabela, esses números aqui da tabela, eles são sempre do menos infinito até o ponto que eu estou calculando, tá? Então, acima de 3,0, a gente já considera igual a 1, tá? Vamos voltar lá para o nosso exemplinho aqui, então. Por isso que ele diz que são números atípicos, tá? Então, voltando para o nosso exemplo, qual o percentual de peças produzidas que não atendem à especificação? 0,62% das peças deste processo não vão atender a especificação, porque vão ter uma resistência menor do que 35. Tá? A gente vai ter aqui um outro exemplo e outros exemplos aqui. Antes de ir para os outros exemplos, pessoal, essa parte aqui é bastante importante. Dúvidas até aqui, pessoal? Entenderam, não entenderam? Onde é que ficou o maior ponto de dúvidas? A mim foi tranquilo, só tá me dando alarme aqui que a reunião vai acabar pelo tempo. Sim, vai acabar daqui a pouquinho. Nós vamos ver mais alguns exemplos, tá? E aí eu vou colocar esse vídeo lá. A reunião, acho que a gente tem mais 8 minutinhos aí, né? 10 minutinhos, algo assim. A gente vai ver mais alguns exemplos nesses 10 minutinhos. E aí depois, se for preciso, eu coloco mais lá, tá? Nós já estamos chegando no final aqui, tá? Vou parar o meu vídeo aqui também. E vou compartilhar de novo. Outro exemplo. O diâmetro de uma peça segue de distribuição normal, com média 25,08 e desvio 0,05. As especificações para essa peça, desse eixo, são 25 mais ou menos 0,15. Ou seja, até 25,15 e 24,85, esse eixo, essa peça, vai ser considerada boa. Tá? Então, até esse ponto aí, essa peça vai ser
considerada boa. Determine o percentual de unidades produzidas em conformidade com as especificações. Tá? Aqui, pessoal, eu vou fazer um desenho aqui para mostrar para vocês. Tá? Deixa eu colocar o vídeo aqui. Acho que vocês vão conseguir ver esse desenho aqui. Eu só vou ter que girar ele um pouquinho. Estão conseguindo ver o desenho, pessoal? Tá de cabeça para baixo só. Agora não está mais. Certo? Eu estou de cabeça para baixo agora. Tá? Então, aqui, o que ele está me dizendo? Certo. Que 25,15 é o meu limite e 24,85 é o meu limite. A minha média ali era quanto? 25? 25, né? Minha especificação era 25, a média era 25,08, se eu não me engano. Então, pessoal, estão enxergando esse desenho aqui, a curva? Não conseguindo enxergar, né? Então, a partir daqui é fora de especificação e para cá também é fora de especificação. Então, eu vou ter que calcular duas variáveis Z. Eu tenho dois pontos de interesse agora. Eu tenho um ponto de interesse que é do menos infinito até o 24,85 e do 25,85 até mais infinito. Essas peças não me interessam. Então, eu vou calcular a minha variável Z da seguinte maneira. O Z é o ponto de interesse menos a média dividido pelo desvio. Esse Z aqui vai ser como? 24,85 menos a minha média, que é 25,08, dividido pelo desvio que ele falou ali. Não me lembro quanto é que era, acho que era 0,2. Alguém pode ler ali e comentar aqui? 0,5. 0,5, perdão. Beleza. E o outro Z. Z igual a 25,15 menos 25,08 dividido por 0,5. E isso aqui vai me dar, só um pouquinho aqui, vou voltar aqui, vocês vão me ver de cabeça para baixo. Isso aqui vai me dar 'Vou pegar os valores aqui. 1,4 e menos 4,6. Estão me vendo ainda aqui, né? Agora eu vou voltar a mostrar a curva. Então, aqui não é 0,5, é 0,05. 0,05. Então, aqui é mais 1,4 e aqui é menos 4,6. Então, esses vão ser os valores que eu vou procurar lá na tabela normal. Vocês lembram que são valores atípicos, abaixo de menos 3, né? Que a gente colocou. O que isso significa? Que menos 4,6 vai ser um número muito, 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 muito pequeno. Então, o percentual de peças que está abaixo de 24,85 é muito pequeno. Nós vamos ter, basicamente, peças fora do limite, esse valor aqui, de 25,15. Tá? Eu vou voltar lá para a apresentação, então, para a gente ver como terminou esse exemplo aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar a ficar de cabeça para cima. E vamos ver aqui. Tá?
Então, esse percentual abaixo de 4,6 é muito pequeno. Tá? Abaixo de 4,6 é muito pequeno. E se tu for lá na tabela, olhar o Z1.4, ele dá 0,91,2. Ou seja, o meu percentual de peças especificadas é 91,2. Tá? Eu precisava desses números aqui, por isso que eu voltei para cá, 91,92, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui para o nosso desenho no papel, tá? E eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Tá dando para ver aí? Tá, né? Agora tá. Beleza. O que isso significa? Tá? Esses 91,92. Eu fui lá na tabela, 1,4 dá 0,9192. Tá, mas peraí. Significa que 91,92% das peças são fora de especificação? Não. Porque a tabela ela me dá a área do menos infinito até o ponto de interesse. Então, ela me dá toda essa área aqui, esses 91,92, é essa área aqui, do menos infinito até o ponto de interesse. O meu ponto de interesse aqui era 25,15. Tá? Então, a área que eu olhei lá na tabela é essa área verde aqui. Esses 91,92 correspondem a essa área verde aqui, do menos infinito até aqui. Logo, se 91,92 são bons, praticamente 8% aí, né? 8,1% vão estar fora de especificação. Então, isso aqui vai corresponder basicamente a 8%, tá? Aqui a gente viu que é 0%. E a gente sempre soma essas duas áreas, essa área de interesse aqui com essa área de interesse aqui, tá? Então, com isso, a gente pode dizer que aquele processo lá do eixo que tem que ir de 25 a mais ou menos 0,15, ele, com um desvio com média de 25,8 e desvio de 0,05, ele consegue produzir com 91,92% de itens dentro da especificação. Tá, pessoal? Então, isso eu gostaria de colocar para vocês. Vou parar o vídeo aqui e nós vamos voltar para lá. Então, é isso que quer dizer. Eu sempre somo essas probabilidades, tá? Sempre somo essas duas áreas aqui. Como uma área deu 0, então o total deu 91,92. Tá? Que é a mesma coisa que está aqui, 25,08, 25,15, etc. Tá? Nesse exemplo, a gente tem em torno de 8% de itens não conformes, que é o que a gente viu aqui. Tá? Mas se o meu processo fosse centrado, o que significa o processo ser centrado? Significa que a média, que no exemplo foi 25,05, era diferente da especificação. A especificação é 25,00, média 25,08. Se a minha média fosse 25, pessoal, aqueles 8% cairiam para 0,27. Nós calcularíamos de novo, né? Em vez da média ser 25,08, seria 25. O mesmo cálculo que eu fiz antes entraria na mesma tabela e o índice seria 99,73. O que isso quer dizer, pessoal? Que um processo centrado, a média é igual à especificação, e ele normalmente, invariavelmente, tende a ter um percentual de itens especificados maior do que um processo não centrado, tá? Isso não é uma verdade para todo e qualquer processo, mas a tendência de que quando eu tenho um processo centrado, eu tenha um maior número de itens dentro da especificação, tá? Pessoal, aqui tem mais alguns exemplos, tá? Eu espero que alguns exemplos, mas que seguem a mesma lógica aqui, tá? Eu espero, pessoal,
que vocês tenham gostado da aula, que a aula tenha sido boa. Tem uma pergunta aqui do Del, se a gente não pode fazer pelo YouTube. Se vocês acharam que foi complicado aqui, a gente pode até tentar fazer pelo YouTube. O YouTube vocês só não conseguem participar, tá? De qualquer maneira, eu vou colocar esses vídeos lá no YouTube e quando vocês tiverem dúvida, acessem lá, tá, pessoal? Então, a nossa reunião acho que vai acabar em seguida. Ficou alguma dúvida aqui para a hora que vocês queiram esclarecer agora e não via e-mail? Para mim foi tranquila a aula hoje. Algumas vezes só parou um pouco, mas foi bem de boa. Ah, que bom, que bom. Bom ouvir, bom saber aí. Mais alguém? Dúvida com relação ao conteúdo? Vocês me mandam por e-mail? Foi tranquilo. Até agora tentar resolver ali os exercícios que tem, aqueles exemplos, e tentar fazer alguma coisa. E se tiver dúvida, perguntar via e-mail, né? Tá. Pessoal, assim, então, ó, com relação a esse conteúdo, tá, de utilização de curva normal, isso é uma revisão de estatística, revisão de conceitos básicos de estatística, tá? Como eu falei para vocês, com base nessa aula foi visto tudo que nós vamos ver na disciplina de estatística. Então, quem não tem a disciplina de estatística cursada, não se preocupe, tá?